Olá, muito bom dia, tudo jóia, tudo bem? Eu agradeço a Deus nesta manhã, pelo grande amor e pela grande misericórdia do Senhor nosso Deus em nossas vidas, de uma forma toda especial, porque o Senhor é bom o tempo todo. E eu quero nesta manhã saudar a todos com um feliz domingo, e eu quero falar sobre a história e a origem do carnaval. Primeiramente, eu quero ler aqui a palavra de Deus, um salmo de gratidão, um salmo de agradecimento, Salmo 117, louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, renova-se cada dia, renova-se cada manhã, e por isso eu estou aqui falando com você, você está aí me ouvindo, é motivo de louvarmos, de agradecermos, porque a misericórdia de Deus ela é infinita, a misericórdia de Deus ela não tem fim. Cada dia nós vemos a renovação dessa grande misericórdia do Senhor. Eu quero falar sobre a origem do carnaval, e é claro que eu estou baseando-me em alguns sites aqui da internet, e pediria que você pudesse compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas possam compreender, não é? O carnaval, na realidade, ele tem a sua origem na antiguidade, com as festas aos deuses, onde se permitia uma alteração da ordem social, e aí o pessoal comemoravam, brincavam, dançavam. Dessa forma, os escravos, os servos, assumiam os lugares dos senhores, e a população, na realidade, aproveitava muito para a diversão, para a brincadeira. Muito embora seja conhecido no Brasil, né, o carnaval como algo muito forte, uma festa muito intensa, porém em outras cidades ou em outros países acontecem, né? Cidades como Veneza, na Itália, em Nice, na França, nos Estados Unidos, em Nova Orleans, nas Ilhas Canárias, que é na Espanha, Bolívia, na Colômbia. Eles fazem realmente esta grande animação. Como surgiu na realidade o carnaval? Qual a sua origem? Eu sou o professor Nelson, eu sou professor de língua portuguesa, mas também eu sou bacharel em teologia, ok? E a origem do carnaval, na realidade, remota, né? Fala desde os tempos antigos. Está nas festas aos deuses da antiguidade. Por exemplo, na Babilônia era realizado a comemoração das Sanceias, onde era permitido que uma pessoa prisioneira assumisse a identidade do rei durante alguns dias. E no final era morto, né? Aí havia essa comemoração através da morte. Havia uma celebração no templo do deus Marduk, quando o rei era agredido e humilhado, e confirmado a sua inferioridade diante do conceito ou da figura divina do momento, da época. Na Grécia, nós podemos observar, na Grécia Antiga, muitas festas aconteciam para a comemoração da chegada da primavera. E toda a população, sem distinção de nascimento, estavam envolvidos, né? A população estava envolvida nesse evento. Celebração assim muito forte. E de igual forma acontecia também no Império Romano, na Saturnália,
quando as pessoas colocavam máscaras e passavam dias e dias brincando, comendo, bebendo, dançando, aproveitando aquele momento da festa, né, Saturnália, e todos mascarados. O carnaval vai tendo assim o seu aspecto de desenvolvimento muito forte, e com o cristianismo as festas pagãs elas vão tomando uma nova roupagem, um novo significado. Assim, o carnaval tornou-se um momento, uma oportunidade do pessoal despedirem-se de si, alimentarem de carne. Então eles até jejuavam, né? Inclusive a palavra carnaval, ela tem a sua origem no latim carnes levale, que significa retirar a carne. No entanto, para a Igreja Católica, o carnaval antecedia a quaresma, que era um período é um período de 40 dias antes da Páscoa, momento em que havia a recordação, a lembrança do momento no qual Jesus esteve no deserto, e ali no deserto, conforme nos fala a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, foi tentado, né? Ele foi tentado, e poderia até ler aqui como uma prova do que está na palavra de Deus, Mateus capítulo 4, diz aqui, vamos ver aqui, onde a palavra do Senhor nos diz, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que é que acontece, gente? Desde o início, essa comemoração, as pessoas podiam esconder, né, ou trocar de identidade, por isso que usavam máscaras. Lembro-me quando eu era criança, lá no interior da Paraíba, o que eles chamam de catirina, né? Lá, no caso, as pessoas se vestiam, né, até de forma feminina e saíam pelas ruas. Assim, tinham maior liberdade para se divertir e, ao mesmo tempo, adquirir características ou funções diferentes da sua real identidade. Pobres podiam ser ricos, homens podiam ser mulheres, e assim por diante. É o que nós podemos falar para vocês. Em Veneza, os nobres usavam máscaras para poder desfrutar da festa do povo e manter a sua identificação oculta. Por isso aí temos a origem das máscaras, que é uma característica muito marcante na celebração do carnaval. No Brasil, o carnaval ele teve a sua origem com o intrudo trazido pelos portugueses, no qual consistia em uma brincadeira quando as pessoas atiravam água, farinha, ovos e tinta umas nas outras. Lembrando também, quando era criança, as pessoas jogavam água, jogavam ovo, jogavam talco, jogavam farinha. Lembro-me muito bem dessas situações lá no interior da Paraíba. E na realidade, pessoal, isso acontece até hoje. E também os africanos escravizados, era um momento neste dia, né, ou nesse dia, ao som de batuques, de atabaques, os ritmos trazidos da África, e havia aí uma mistura muito forte com os gêneros musicais portugueses. Essa mistura seria a origem da marchinha de carnaval e do samba, entre tantos outros ritmos musicais que nós temos no carnaval. No começo do século XX,
com a finalidade de dar ênfase à festa, de valorizar, de civilizar a festa, a prática de lançar farinha e água foi proibida. Por isso as pessoas começaram a importar de Paris, né? E nasce o costume de jogar confetes, serpentinas, buquê de flores. No entanto, penso eu que até hoje, lá pelos interiores do Nordeste, isso ainda pode acontecer. Mas com a popularização dos automóveis, as famílias mais ricas, no caso do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né, saíam com carros e jogavam confetes e serpentinas nas pessoas que ali iam passando. Evelyn está dizendo que o carnaval aqui no Brasil não tem igual. Claro, o Brasil é o país do carnaval, né, em que as pessoas elas aproveitam, brincam bastante e até extrapolam. Só que é uma festa que tomou uma outra roupagem, né, pessoal? E hoje as pessoas têm assim muitas liberdades, fazem muitas coisas que não deveriam fazer, acontecem muitas tragédias. O período pós-carnaval, realmente o resultado é muito triste. Essa tradição ela se manteve até a década de 30, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis descapotáveis e também pelo barateamento dos veículos, né? Que permitiam que as classes populares também entrassem aí nesse ritmo de festa e assim aproveitassem bastante. O carnaval tem muitas músicas bem animadas, as marchinhas, um gênero musical que é muito parecido com as marchas militares, porém mais rápidas e com letras de duplo sentido. Dessa maneira, criticam a sociedade, a classe política, a situação do país de uma forma geral. E considera-se a primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas, né? Escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Ó, abre alas que eu quero passar. Aí surgem os ranchos, as sociedades carnavalescas, os cordões, os blocos, os foliões, que eles fazem parte e fazem muito bem, né? As pessoas gastam muito dinheiro hoje, né, atualmente, para participarem dos blocos carnavalescos atuantes nas grandes capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Muito embora que é uma festa muito popular em todo o Brasil, né? Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram realmente no gosto popular e várias pessoas, vários cantores, eles registraram composições e nós temos aqui Carmen Miranda, Francisco Alves como grandes intérpretes, né, do gênero. Na década de 60, nós vemos a marchinha deu lugar ao samba enredo das escolas de samba. E as escolas de samba são fortíssimas, né? A primeira agremiação, ela surgiu no Rio de Janeiro, Deixa Falar, né? No Rio de Janeiro se chamava Deixa Falar, hoje Estácio de Sá, em 1928, e a origem do nome da escola se dá ao fato que os fundadores da Deixa Falar estavam num bar em frente a uma escola. Hoje em dia eles recebem o nome oficial de Grêmio Recreativo, Escola de Samba, pois tem um compromisso de difundir a cultura na comunidade onde estão realmente ali, né, inseridos ou inseridas, e as pessoas participam muito bem. O carnaval de rua acontece muito no Rio de Janeiro e sofreu um golpe com a construção do sambódromo, que confinava os desfiles justamente aí nesse espaço, né? A festa passou a ser transmitida pela televisão e as pessoas se envolveram com fantasias e carros cada vez mais caros. E o carnaval ele sobrevivia
com grupos tais como o Cacique de Ramos, no centro da cidade, através de blocos como o Cordão do Bola Preta e os Carmelitas. Na Zona Sul Carioca havia a Banda de Ipanema, e mesmo a imprensa que eu gamo, formado por profissionais que faziam parte da comunicação. Essa festa carioca, ela é muito forte, destinada aos turistas e a um grupo amador. Aí nós vemos o Boitatá, que ressurgiu com o costume de chamar foliões, né, as pessoas que participam, as pessoas que gostam do carnaval. E atualmente isso é muito, muito, muito forte no Rio de Janeiro. E nós temos aí o Carnaval do Nordeste brasileiro. O Brasil é um país de dimensão cultural fortíssima, muito grande. Cada região brasileira comemora o carnaval de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu costume, ok? Duas capitais super importantes que nós podemos destacar, muito forte, Salvador, né? E Recife, que há um grande destaque pelos seus enredos, pelas suas belezas, pelos seus foliões, as suas participações, a diversidade cultural, a diversidade musical. E o Carnaval de Salvador, gente, nem se fala, né? É forte, os trios elétricos fazem realmente a grande alegria dos foliões, e a origem está realmente ligada às batalhas de Flores e aos corsos. O primeiro trio elétrico ele foi inventado pelos músicos Dodô e Osmar em 1950. Quando eles vão quando eles utilizaram instrumentos musicais, a grande ampliação elétrica, né? Isso vai contribuindo para que o carnaval ele torne-se muito intenso ali nas ruas de Salvador. Se nós vemos, por exemplo, no Rio, as marchinhas que deram a tonicidade, que deram a força ao carnaval no Rio. Na Bahia nós vemos o samba, a batucada, o axé, a timbalada. Os grandes grupos ali estão, né? Grupos de percussão como os Filhos de Gandhi, são algo assim fenomenal, de grande destaque. Eu estou aqui falando como professor, como um educador, como uma pessoa que transmite, né, cultura para as pessoas. No entanto, eu não curto o carnaval, porém mostro, ensino, não é? Como é essa festa, como foi esta festa, como as pessoas atuam. E eu sou pernambucano, eu sou do Nordeste, e Recife, Olinda, são coisas fenomenais que ali acontecem. E a festa carnavalesca da capital de Pernambuco e da cidade de Olinda tem a sua forte animação pelo frevo. Nós vemos em Recife o Galo da Madrugada, uau, que é fortíssimo, né? Que arrasta milhões e milhões de pessoas ali nas ruas de Recife. Os recifenses utilizam os bonecos gigantes, aqueles bonecos de pau, que eu nem sei como é que as pessoas conseguem, né, estar ali naqueles bonecos, mas eles têm muita preparação. Esses bonecos, eles vieram da Europa, em países como a Espanha, e são confeccionados figuras de reis, figuras de rainhas, e a corte que passeiam pela cidade em determinadas festas religiosas. E cada ano nós observamos atores, jogadores de futebol, personalidades que faleceram, os grandes heróis das histórias em quadrinhos são representados através dos bonecos de Olinda, né? Ali em Olinda, em Recife. Os bonecos são usados para fazer crítica social, e é muito comum nós vermos essas críticas bem claras, nítidas, retratados por estes
por esses artistas que representam, né? Temos algumas curiosidades sobre o carnaval. O desfile de corcho é uma tradição mantida no carnaval de Terezinha, no Piauí. E na década de 80, nós vemos como São Paulo e Porto Alegre a construção dos sambódromos para o desfile das suas escolas de samba, onde as pessoas se reúnem, onde há muita gente, e eles pegam temas especiais para fazerem alguma crítica, né, a determinada situação que está acontecendo no país. Então vejam bem, pessoal, é algo assim fenomenal, é algo muito forte para nós explicarmos, para mostrarmos para as pessoas. É claro que muitas pessoas sabem, né? Outras pessoas não sabem sobre realmente a origem do carnaval, mas o carnaval realmente tem as suas origens históricas. Infelizmente, muitas pessoas, elas aproveitam-se desse momento para fazerem coisas erradas que não deveriam, né? Porém, quando as pessoas estão aí para brincar, para aproveitar esses momentos, para externarem a sua alegria, a sua forma de ser como pessoa, como povo brasileiro, né? Mas que você possa, na realidade, aproveitar e aproveitar bem, como eu já falei. Eu não curto, né? Mas eu mostro, ensino e faz parte da cultura. Tem muitas coisas na realidade que não são legais, que não deveriam acontecer, mas fazer o quê, né? O ser humano é o ser humano desde que a humanidade foi criada, porém nós devemos aproveitar e aproveitar muito bem tudo aquilo que vier às nossas mãos para nós fazermos, mas brincarmos de maneira legal, né? Como eu já falei desde o início, que o carnaval é uma festa considerada por muitos tradicionalmente brasileira, mas ela vem realmente lá da antiguidade, né? Como nós já falamos, essa festa pagã, ela foi originada dos egípcios, dos hebreus, dos gregos, dos romanos, e ao longo da história vai tomando realmente a sua força, vai tendo muita força, né? E há muitas pessoas que na realidade ela encontra essa obscuridade no carnaval justamente por ser uma festa de origem pagã, que vai de encontro aos princípios verdadeiramente cristãos, né? E as pessoas aproveitam nesse momento para os prazeres da carne, para muita bebida, para muito sexo. E lendas urbanas também propagavam a ideia de que em época do carnaval o demônio andava solto pelas ruas, em referência justamente a essa libertinagem, né? Eu não diria liberdade, eu diria libertinagem. E a bebedeira de forma extravagante que acontecia, né? E acontece durante a festa. E precisamos entender, pessoal, que você deve brincar, mas brincar assim de uma forma realmente legal, né? E aí na antiga Roma, Baco, que é o deus do vinho, era uma das divindades mais celebradas. E aí vem a origem do termo, né, bacanal, designado para descrever festas regadas a bebida e sexo. Isso já naquela época. A devassidão dessa festa era tanta que após a Igreja Católica incorporar as festividades ao seu calendário, muitas práticas foram proibidas, né? E a quarta-feira de cinzas aí ficou marcada por ser um dia das pessoas se arrependerem e tal. Isso aí é uma tradição muito católica, ok? E o carnaval,
abrigaria, portanto, dias de liberdade, antes das restrições do período, conhecida também como uma penitência, né? E a ligação entre as comemorações é tão clara que a festividade da Páscoa, que define a data do Carnaval, a determinada data da Páscoa, que sempre acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono. E a quarta-feira de cinzas ficaria, né, 46 dias atrás do calendário. E no Brasil, realmente, tem essa influência muito grande, essa tradição portuguesa, como eu já falei para vocês. É uma festa abrasileirada, ela foi ganhando cada vez mais essa proporção, nós já falamos aqui. E hoje nós temos realmente um grande movimento. O Carnaval do Brasil é realmente o maior, né, do mundo. É essa festa em que as pessoas, como eu já falei, elas se entregam ao prazer carnal, se entregam ao sexo, se entregam à bebida. Eles fazem coisas na realidade que não deveriam, né? E depois do Carnaval, nós vemos que os resultados, pelo fato de tanto movimento, o Brasil é o maior país da América do Sul e muitas pessoas vêm de fora para participarem do Carnaval do Brasil, então acontecem muitas tragédias, né? Muitas coisas acontecem e fica assim um resultado, às vezes, não muito legal. E até algumas pessoas perguntaram: você curte Carnaval e tal? Não, realmente eu não curto, ok? Não curto, e é algo que alguns cristãos, realmente, alguns grupos religiosos até participam. Eu não estou aqui para criticar ou para julgar ninguém, eu estou apenas mostrando o significado, a origem do Carnaval, desde o seu início, mostrando esse excesso de liberdade, que eu diria libertinagem, ok? E desde o início o Carnaval tem sido associado a coisas excessivas. A Bíblia nos ensina a sermos moderados e termos domínio próprio. E as pessoas aproveitam desse momento, né? Quando deveriam fazer coisas bem legais ou trazer simplesmente a cultura ou mostrar a cultura para o povo, para a nação, e não fazerem coisas que às vezes eles fazem, ok? Eu trouxe aqui para vocês, na realidade, essa breve história sobre o Carnaval. Eu espero que quem participou tenha gostado e que possa transmitir aí para outras pessoas, compartilhar para outras pessoas. E eu peguei uma outra coisa aqui na internet que diz que a comemoração do Carnaval é de origem pagã, desde os tempos imemoriais no Egito Antigo, no outono. Realizava-se a festa do boi Apis, que era considerado um animal sagrado. Escolhia-se o boi mais belo e todo branco, o coro pintado com várias cores. O boi era conduzido pelas ruas e levado até o rio Nilo, onde era afogado. Aí em procissão, aí havia os sacerdotes, magistrados, homens, mulheres, crianças que estavam todas fantasiadas, que iam grotescamente, né, iam atrás dele dançando, cantando, em promiscuidade até o seu afogamento. Então você observem que desde o início realmente foi assim, né? Na Grécia, eu já falei sobre o Dionísio aí, essa festa comemorada ao deus Baco, ao deus vinho. Dessas comemorações eram fechados todos os estabelecimentos comerciais e se abriam todos os lugares de divertimentos, onde a devassidão, a orgia e os prazeres sensuais eram indomináveis. Aí, terminando aqui, né, que eu estou falando agora um apanhado geral, aí com o advento do cristianismo, essas festas elas vão acontecendo, mas na Idade Média, sob a tolerância da igreja dominante. E nós vemos aí no Brasil
essa mistura, essa miscigenação cultural afro-brasileira com ritmos diferentes que empolga realmente a multidão. E o carnaval é festa religiosa que veio do paganismo antigo, dedicado ao Momo, que é deus da zombaria, do sarcasmo, da pândega, e que está ligado à quaresma, período de abstinência e jejum, que termina com a Semana Santa. Eu espero, pessoal, que vocês tenham compreendido, tenham gostado e possam compreender, possam entender, não é? A criação humana, na realidade, ela tem dois focos, tem duas naturezas. A natureza divina, que é a natureza do espírito, que busca adorar a Deus, e a natureza carnal, a natureza terrena, que é o corpo, a carne. E na carta de Gálatas, capítulo 5,17, nós já observamos aí o apóstolo Paulo falando sobre a carne, a cobiça contra o espírito, essa guerra que acontece muito grande, essa oposição, né? Essa guerra que acontece dentro de nós, que o espírito ele inclina-se para as coisas celestiais e a carne nos leva, nos empurra para os desejos carnais. Então o homem ele passa a ter uma guerra muito grande dentro dele. E o conselho do apóstolo Paulo é andar em espírito e não satisfaça e não cumpra as concupiscências da carne, ok? Porque os que estão segundo a carne, eles inclinam-se para o espírito. Ou seja, porque os que são guiados pela carne, inclinam-se para a carne. E os que estão guiados pelo espírito, eles inclinam-se para as coisas de Deus. Certo? E devemos pensar na realidade como cultura, mas nós devemos pensar que devemos saber aproveitar as situações, ok? E pensem bem, desfrutem bem, brinquem, mas tenham bastante cuidado, porque as consequências elas são desastrosas, ok? E o salário do pecado ele é a morte, mas Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Portanto, aqueles que curtem o carnaval, procurem curtir com sabedoria e pensem, né? Pensem no que estão fazendo. Porque como eu falei aí desde o início, na realidade, é uma festa que nos leva muito aos desejos carnais e as pessoas aproveitam, né? Aproveitam e entregam-se à carne. Mas tenham bastante cuidado, gente. Grande beijo do professor Nelson. Que Deus possa abençoar a cada um. Que Deus possa nos ajudar, ok? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Fiz assim com muito carinho, com um objetivo único de passar informações e também de trazer uma palavra de tenham cuidado.